Este foi o documento encaminhado do hotel. Nós buscamos ouvir a representação da categoria, na pessoa do Renato Collet, e também com a notícia vinculada a uma possível paralisação ou anúncio de greve dos servidores da Santa Casa, nós imediatamente também buscamos conhecer essas informações através do senhor e do administrador da Santa Casa, para que nós, vereadores e até mesmo a população, venha tomar conhecimento do que realmente está acontecendo dentro dos fatos aqui apresentados nesse documento. Deixar a palavra à sua disposição, pelo tempo que é necessário para fazer a sua manifestação. Bom dia a todos os vereadores, bom dia ao Renato, presidente do Centro de Saúde, bom dia aos demais presidentes, Giovanni Bravo, administrador. Fazia já algum tempo que eu não vinha a essa casa para falar sobre a Santa Casa. A Santa Casa, como os senhores sabem, ela tem um projeto de início, meio, e continuidade. Nós temos um projeto para longo tempo, um prazo razoável para o hospital, para trazer o hospital com fluxo de caixa capaz de pagar em dia seus funcionários. Esse é o grande desafio. Lá em 2016, e Giovanni depois vai fazer a demonstração dos números, mas lá em 2016 nós tínhamos uma dívida apurada de aproximadamente 170 milhões de reais. Eu vou repetir, 170 milhões de reais. Dívida essa advinda das administrações frustradas das intervenções do município. O que nós fizemos? Nós partimos para um projeto e obter um valor na Caixa Econômica Federal que pudéssemos, em primeiro lugar, pagar os nossos funcionários, que estavam com quase 100 dias de greve, ou mais 100 dias de greve, o que também gerou um déficit significativo no hospital, porque imagine os senhores 100 dias trabalhando 30% sem alcançar metas, penalizações, o nosso déficit foi lá em cima, gerando também mais dívida para o hospital, porque o hospital não produzia, só tinha contas a pagar, e nós precisávamos pagar o fundo de garantia atrasado dos funcionários historicamente e os impostos que nos obrigam. E isso foi o projeto da primeira etapa de reestruturação com a Caixa. Então a Caixa liberou 44 milhões, os senhores dizem, bom, mas 44 milhões, o que fizeram com os 44 milhões? Os 44 milhões saíram com verba garimbada, senhores. Isto é, pagar funcionários, pagar fundo de garantia, pagar os impostos e alguns fornecedores. Esses fornecedores nós só pagamos aqueles que eram imprescindíveis para a continuidade do hospital. Então, para que o hospital pudesse continuar. Essa é a primeira etapa da reestruturação. A segunda vem no ano que vem. Isso eu quero já adiantar para dizer, o senhor Giovanni vai fazer um resumo, mas eu quero dizer, existe uma lei que foi publicada em setembro, a Lei 13.479, que prevê o financiamento das Santas Casas com a taxa de juros de 1,2, com 2 anos de carência para os hospitais fazerem a recuperação. O nosso projeto inicial foi antes da lei, e essa segunda etapa seria feita com o BNDES. Primeiro a Caixa socorre, os 44, e depois a segunda etapa vai para o BNDES. Aí sim, alongar-se-ia o valor, o prazo do pagamento da parcela, para diminuir a parcela e nós temos um fluxo de caixa compatível. Esse é o projeto. Só que o projeto não terminou ainda. Com uma novidade que nos beneficia, que é a lei essa, a 13.479, que traz a possibilidade agora sim, firme, de que os hospitais terão, a partir de janeiro, a possibilidade de reestruturação dessa dívida. Nós fazendo isso, para os senhores terem uma ideia, nós temos uma parcela de 800 mil hoje por mês do financiamento. Essa parcela projetada cairia para 290 mil reais. Só que tem um detalhe, 2 anos de carência.
Então, nós temos, o Giovanni vai mostrar depois, a redução do nosso déficit, a evolução, o que nós fizemos de janeiro de 2016 para cá com o hospital, o que o hospital reduziu no seu custo. Né? Nós temos um déficit de aproximadamente 550, 600 mil ainda no hospital. Se nós retirarmos a parcela de 800, nós temos um superávit. Né? Então, se ficarmos com a parcela de 300, o nosso negativo será de 20 e poucos mil reais só. Quer dizer, equilibramos as contas. Isso na projeção para o ano que vem. E por que só o ano que vem? Porque o governo federal só permitiu a aplicação dessa lei a partir do orçamento de 2018. Eles não liberaram para o orçamento, para o 2017. Nós até pedimos para a Caixa, porque nós não queremos recursos, nós queremos simplesmente refazer o nosso contrato com base na lei nova. E a Caixa, mesmo assim, não autorizou, porque ela contabilmente tem que quitar o financiamento e abrir um novo financiamento. O superintendente da Caixa já nos disse que o Uruguaiana será prioridade para isso. Então, essa é a perspectiva, pessoal. O problema, e aqui eu lamento profundamente, mas o problema é nós sobrevivermos esses meses que faltam, não é, com um déficit ainda de 500 mil reais. Isso que realmente é complicado. Eu vou pedir para o Giovanni até dar a palavra para ele, para não me estender muito, que ele vai apresentar os números e depois nós podemos retomar mais a miúde em cada ponto. Muito obrigado. Bom, para fazer uso do microfone, eu vou ficar sentado aqui na apresentação. A nossa proposta foi trazer, então, as principais informações da instituição, com um resumo da fala do Dr. Vello, em relação a 4 grandes etapas. Então, o que aconteceu inicialmente, para nós pensarmos na reestruturação, a reestruturação propriamente dita e o futuro da instituição, que é esta fala final do Dr. Vello em relação ao empréstimo. A gente sempre começa as apresentações da instituição trazendo a área de abrangência da nossa Santa Casa. Nós somos um hospital considerado um hospital regional, e sempre a discussão em relação ao custo do hospital, ao nosso ver, deve passar pela análise da área de abrangência que nós temos, para que nós, enquanto comunidade, possamos discutir que tamanho a Santa Casa de Uruguaiana deve ter, e se ela tiver que reduzir este tamanho, como que fica a comunidade a partir do momento em que ela deixa de ter o atendimento que hoje ela tem. Então, referência em cardiologia, se nós tomarmos a decisão administrativa de ter que fechar a cardiologia por uma redução de custo, quem assume a responsabilidade no mesmo dia ou no dia subsequente do primeiro paciente que vir a óbito por falta desse atendimento? Em oncologia, em neurocirurgia, em neonatologia. Então, são questionamentos que nós devemos fazer quando a gente analisa o déficit operacional da instituição. Então, as 4 etapas que a gente comentou: o diagnóstico, que foi o ano passado, a questão do empréstimo, o resultado e a etapa de futuro. O número que o Dr. Vello nos trouxe, então, dos 126 milhões, como as dívidas de obrigações com o governo federal, Receita Federal, ICM, Imposto de Renda, tá? E o que a instituição fez, então, até este momento que nós estamos. Ali abaixo, aqui abaixo, se vocês perceberem, nós temos 13 milhões que foi negociado e nós temos que pagar a última parcela de um total de 5% até o dia 22 de dezembro, para que nós possamos, então, no ano que vem, aderirmos efetivamente junto ao governo federal com a redução de juros e multas de todo este montante. 46 milhões é uma contestação que nós estamos fazendo por vários períodos em que a instituição não teve regularizada a sua condição de filantropia, e isto acontece, infelizmente, todos os anos,
por um hiato entre a data que vence o contrato com o Estado, a data em que ele é efetivamente renovado. Normalmente o nosso contrato termina, por exemplo, no mês de janeiro, e nós só vamos conseguir assinar um novo contrato 3, 4 meses depois. Este período, o SEBAS, que é quem fornece a certificação de filantropia, entende que o hospital não teve a filantropia durante aquele período. Só que, na realidade, isso é uma inverdade. A prestação do serviço, em nenhum momento ela se terminou. Ela teve a continuidade do atendimento e o Estado acaba efetuando os pagamentos por essa prestação por meio de uma média de valores pagos dos últimos períodos. Então, a Santa Casa é penalizada 2 vezes. Ela é penalizada por não ter o contrato e não conseguir cobrar aquilo que efetivamente produz. Ela recebe uma média. E ainda tem a questão do SEBAS, que faz com que a gente fique sem a filantropia. Então, esta é uma contestação. Todos os hospitais filantrópicos, infelizmente, passam por isso. E isso não é uma questão de falta de gestão. Nós começamos sempre a negociação com o governo do Estado para a renovação dos contratos 3, 4 meses antes de vencer. E mesmo assim, o contrato vence, fica um hiato sem o contrato e a Santa Casa fica fazendo a prestação de contas. E, por último, o valor de 66 milhões, que ele é um valor exclusivamente do ProSUS, que também é um pacto com o governo, onde a Santa Casa, assumindo este compromisso, aderindo a este projeto, a cada ano subsequente, com o pagamento de todas as obrigações, Fundo de Garantia, Imposto de Renda e INSS, em dia, ao longo do ano, no final do ano, é feita a contraprestação em relação a isso, e um ano do passado abatido de todas as dívidas do hospital. Então, 66 milhões são dívidas lá de 2001, 99, 98. Eu só queria fazer uma parte do Giovanni aqui. Vejo que a nossa dívida fiscal ela está equacionada. Senhores, o hospital hoje tem negativa, certidão positiva com força de negativa. É um dos poucos, para não dizer o único, eu não sei outro, eu não sei hospitais privados, que tem certidão negativa. Nós estamos regulares com a Receita, é claro, parcelamos, aderimos ao ProSUS, aderimos ao parcelamento dos 13 milhões, e fizemos a impugnação desses 46 milhões, que é a filantropia, que nos consideraram como empresa normal, privada, e nos cobraram valores equivocadamente, não como filantropia. Então, a nossa dívida fiscal, ela está encaminhada para o seu equacionamento. Isso é extremamente importante. Imaginem, senhores, nós não recebemos emendas há anos no hospital dos parlamentares. Por quê? Falta de negativa. Hoje nós temos negativa. Por isso encaminhamos a todos os deputados pedido de novas emendas para 2018, né, para que o hospital possa ser beneficiado com as emendas. Então esse é um aspecto extremamente importante da reestruturação. Para não dizer o mais importante, para mim o mais importante são os funcionários, realmente. Mas é um aspecto que dá saúde financeira para o hospital. E também, o motivo principal desta tela estar exposta é porque, na fala do Dr. Velo em relação ao projeto de reestruturação financeira, nós tínhamos que, até o final do ano, dar a solução para esta situação, para que efetivamente nós pudéssemos ou aderir ao projeto do BNDES ou aderir a este novo projeto que a própria Caixa Econômica Federal lançou. Então, nós estamos conseguindo fazer o pagamento até o dia 22 de dezembro, nós vamos conseguir estar com 100% de equilíbrio fiscal. O famoso, então, 44 milhões, todas as rubricas de onde foram aplicados esses valores. Então, nós temos como fornecedores 4 milhões e 800, a quitação dos empréstimos 10 milhões, fundo de garantia 7 milhões e 800, os impostos na época 5 milhões e 800, folha de pagamento atrasado e a quitação 12 milhões e 300, 995 mil é o valor
que fica retido da instituição como garantia das parcelas vigentes, 870 mil acordos judiciais, 60 mil reais pagamento ao sindicato e 1 milhão e 100 pagamento aos prestadores de serviço. A soma destes valores zera o empréstimo de 44 milhões. Eu quero fazer uma outra observação sobre isso. Logo em seguida que nós terminamos, ainda dentro dessa ideia da transparência, nós fizemos uma coletiva. A imprensa está aqui, eu acho que lembra, né? Nós fizemos uma coletiva no hospital para anunciar a destinação dos valores e prestarmos contas. Estamos fazendo novamente. Estamos prontos para todo momento em que precisar. Eu já queria me antecipar para responder sobre a questão da relação de salários. O hospital está absolutamente à disposição dos senhores vereadores. Absolutamente. Quero também registrar que foi iniciativa minha, já vinha sendo um pedido pela imprensa, aqui mesmo nessa casa, que a Santa Casa tinha que ser transparente, né, no site, mostrar todos os seus salários, enfim. Eu tomei iniciativa, foi o ano passado ainda, encaminhamos uma solicitação para o Ministério Público do Trabalho, para ele negociar com os sindicatos, o próprio Sindicato de Saúde também estava presente, no sentido de autorizar a Santa Casa a publicar no site todos os salários e resultados. Resultado, nós não obtivemos autorização. Então, mas quero registrar, a Santa Casa, a Provedoria, a mesa tomou essa iniciativa para fazer isso, não nos deixaram fazer. Então, mas de qualquer forma, os senhores vereadores estão absolutamente, podem ir até a Santa Casa, que nós franqueamos o que os senhores quiserem saber, esse valor de salário e assim por diante. Até então, nós conseguimos então apresentar o que nós tínhamos dos débitos fiscais, a questão do recurso financeiro, então oriundo do empréstimo, informações fundamentais para que a gente possa balizar toda a negociação da Santa Casa junto à entidade financeira para que pudesse liberar esse recurso financeiro. Junto a esta reestruturação também estava a questão da consultoria. Frisa-se aqui que a consultoria, a Santa Casa, ela não investiu nenhum real na consultoria. O que nós tivemos é o apoio da Fundação Pioneiros, com um grupo de empresários da nossa cidade, apoiando o diagnóstico e a solução dos problemas da instituição. Ou seja, um grupo de empresários apoiando a instituição para que possa enxergar efetivamente qual é a situação da instituição e onde que nós podemos chegar, quais as soluções que nós podemos dar. Então, nós tivemos, desde o ano passado, para a criação desse projeto de reestruturação financeira e, na sequência, a consultoria dentro da instituição, fazendo uma série de ações para que a gente tivesse uma redução do nosso déficit operacional e uma mudança sob o ponto de vista operacional. Então, vários indicadores discutidos junto à consultoria, até a chegada, então, de um organograma em que muda a visão da instituição trabalhar. Ou seja, o meio principal da instituição é a assistência. Então, a consultoria nos traz uma nova visão de gestão, onde ela coloca toda a parte assistencial no centro do organograma, ou seja, dá-se a importância efetiva para toda a área assistencial. Quando a gente diz a área assistencial, não é a área médica, é a área assistencial como um todo. Então, a gente enxerga no meio toda a parte dos serviços e toda a área de apoio de enfermagem. Nós temos uma direção técnica responsável pelas questões técnicas da atividade médica, mais as comissões e a área administrativa. Não fica bem claro, mas esse desenho aqui deveria aparecer uma flecha. Vejam que as duas áreas, tanto a área técnica quanto a área administrativa, elas convergem em esforço para o centro, que é para apoiar toda a área assistencial, fazendo com que ocorra o empoderamento da área assistencial em relação à sua atividade, auxiliando no desenvolvimento da nossa instituição. Vereadora Suzana, fazer uma pergunta?
Estas mudanças dentro da organização, elas então fizeram com que nós saíssemos de um valor negativo que o início do ano e o ano passado apontavam acima de 1 milhão e 100 e 1 milhão e 200 para um déficit operacional no mês de setembro de 532 mil. Percebam que este déficit ele vem reduzindo na medida em que nós estamos fazendo diversas ações operacionais dentro da instituição, seja em redução de custo quanto em aumento de receita. É importante ressaltar que aquele primeiro período do gráfico, nós ainda estávamos em greve. Né? E vejam que o déficit está lá em cima, e depois o déficit sobe um pouco, foi quando o hospital começou a movimentar de novo, retomou as atividades, fez as compras, botou o hospital em funcionamento plenamente, e aí o déficit sobe um pouquinho, e depois ele vai reduzindo. Quer dizer, a regularidade essa de 532 é que nos deixa realmente animados com o futuro do hospital. Ainda temos um déficit altíssimo, de 500 mil, mas um déficit, se porventura nós conseguirmos agora, na virada do ano, um financiamento, o hospital ficaria positivo, mantendo assim como está a estrutura. E isso que nós precisamos de investimentos. A consultoria nos disse duas coisas. Primeiro, para aumentar o faturamento. Como aumentar o faturamento? Tem que investir. Tem que investir nos convênios, tem que investir no atendimento particular, no pronto atendimento particular. E tem que investir também na área de imagem. Isso nós estamos já com pedido de emenda para comprar uma ressonância magnética, nós estamos com a Fundação Pioneiros, que o Giovanni falou, pronta para começar outros investimentos dentro do hospital. Então, aí nós vamos conseguir aumentar o faturamento. Só que isso não ocorre de um mês para o outro. Os senhores vejam, eu estou lá desde janeiro de 2016, envelheci 10 anos, certamente, mas as coisas não demoram para acontecer, né? São medidas que também passam pela cabeça das pessoas, de que forma nós devemos trabalhar dentro do hospital. Isso é muito difícil, né? Então, as coisas estão acontecendo e esse resultado ele é importante, porque ele demonstra que o hospital está entrando numa zona que projeta o conforto do nosso caixa. E importante a gente também reforçar, este item do resultado gerencial é mais um item que estava planilhado na reestruturação financeira. Organização e quitação de todos os débitos e redução do déficit operacional. Estas eram duas considerações importantíssimas para que, ao final do ano, nós tivéssemos, então, a reestruturação financeira na segunda fase. Também o Dr. Vel fez o comentário que era o guarda-chuva BNDES, sendo que em setembro deste ano nós tivemos a informação de que, infelizmente, o BNDES não poderia, a partir daquele momento, fazer mais nenhuma negociação com os hospitais filantrópicos. Em outubro deste ano, então, houve uma manifestação por parte da Caixa Econômica Federal que ela estava refazendo este projeto e solicitou ao governo federal que, para o orçamento de 2018, tivessem 10 bilhões incluídos para a reestruturação de hospitais filantrópicos. Então, reforçando a fala do Dr. Velo, nós não podemos fazer neste momento essa nova reestrutura, porque somente estará sendo válida a partir de janeiro, de posse do novo orçamento. Reunião em novembro da Caixa Econômica Federal junto às instituições filantrópicas. Naquele momento, se saísse e estivesse liberado, a Santa Casa seria, naquele momento, o único hospital apto a aderir a este projeto, porque toda a documentação estava em dia e todas estas apresentações do déficit e do reconhecimento das dívidas também estavam ok. A simulação, ratificando a fala do Dr. Velo, 532 mil o nosso déficit, 800 mil de parcela. Eu não estou aqui calculando a carência. Eu estou calculando que a partir do momento em que isto for aprovado, imediatamente caia a prestação dos 800 para os 290 como simulação. Por que nós chegamos a esse valor de 290?
Porque os juros hoje do nosso empréstimo é de 1,7 ao mês. E os juros da nova reestruturação é de 1,2 ao ano. Então, fazendo o mesmo cálculo com estes juros, nós caímos para uma prestação de 290 mil. Então, de 800, 300 mil, retorna para o caixa do hospital 510 mil, que hoje é descontado. Com um déficit operacional de 532, ficamos negativo, um déficit de 22 mil por mês. Então, esta é a segunda etapa da reestruturação financeira da Santa Casa. E, a partir deste momento, a gente entra, então, na situação atual, que são os indicadores, importantíssimos para que a reestruturação financeira ela se mantenha. Toda vez, e isso a gente precisa deixar bem claro, e a prova disso é que todo o período do final do ano passado, mais o início deste ano, com o volume de greve que nós tivemos, nós não produzimos. O reflexo disso ocorre ainda hoje. Nós temos descontos do governo do Estado por não termos atingido as metas na ordem de 185, 200, 300 mil reais mês, referente àquele período em que nós não produzimos. Então, toda vez que ocorre esta manifestação de qualquer tipo de paralisação, entendam os senhores, daqui a 3 meses, 4 meses, o reflexo desta paralisação vai acontecer na redução financeira da instituição. E se hoje está difícil com esta situação, imagine lá na frente quando a redução for cada vez maior. Então, a instituição vem buscando atingir as suas metas, tem algumas situações ainda com alguma dificuldade. 60,3% é o indicador de internações gerais do hospital. Este é um apontamento que a consultoria sempre nos mostrou. Existe ainda uma capacidade operacional de internação na ordem de 30%, 40%, que nós podemos usar de convênios e particulares para melhorar ainda mais o faturamento do hospital. Só que, claro, este percentual, de forma geral, ele acaba sendo reduzido porque algumas áreas não contemplam 100% da internação. Eu peguei 2 exemplos, tanto a UTI adulta quanto a UTI cardiológica, ambas UTIs adultas, a gente ultrapassa em 90% o indicador de internação. Em compensação, a pediatria cai para 24%. Então, pediatria, posto zero, alguns setores do hospital têm um indicador de internação baixo que puxa o nosso indicador para baixo, quando, na realidade, algumas áreas nós ficamos com o indicador acima de 90%. Aqui são as metas do hospital, então, o que nós vínhamos atingindo lá nos períodos de greve, e o reflexo disso nos próximos meses em relação ao faturamento. A alta complexidade é uma meta que sempre se consegue manter. A partir desse mês é o natural, né? Há uma queda gradativa no volume de internações, no volume de agendamentos cirúrgicos, e a média complexidade não, porque a média complexidade são exames, são diagnósticos, essa a gente consegue manter uma média boa. O importante, só para a gente ter clareza, é que com acima de 90%, nós temos um desconto na ordem de 10%, e abaixo de 90% a gente tem um desconto na ordem de 15% por metas não atingidas. Os valores do Estado, e aqui já respondendo à questão do momento atual em que a instituição vive, e como então nós vamos fazer para ocorrer a virada do ano com os nossos pagamentos em dia. Dr. Velo já trouxe essa informação, Diário Oficial da União. O nome da Santa Casa, então, foi contemplado com a liberação do FUNAFIR. Não temos ainda o recurso oficial a ser liberado. E o FUNAFIR é um empréstimo feito pelo governo do Estado para que os hospitais filantrópicos tenham a condição de, ao final do ano, receberem um recurso financeiro para o pagamento de folha, para o pagamento do 13º. Nós fomos aceitos, só estamos aguardando qual o valor que será liberado para que a gente possa receber e efetivamente pagar o 13º.
A informação que nós temos do Banrisul é que até o dia 20 esta liberação deve ocorrer para que a gente possa honrar esse compromisso. Eu gostaria até de fazer um apelo aos senhores vereadores que também nos ajudassem nesse sentido, reforçando com o Banrisul e com os deputados, com o governo do Estado, para que o Uruguaiana seja mantido nessa lista do FUNAFIR, que é fundamental para nós cruzarmos no fim do ano. Só para explicar, esse FUNAFIR é um financiamento que todos os anos sai exatamente para atender o 13º dos hospitais. Ele é pago metade pelo governo do Estado e a outra metade pelos hospitais. O juro já é infinitamente menor, né? E ainda o Estado assume 50% desses juros. Em relação à folha de pagamento, então, as obrigações do mês, nós temos o valor para receber agora no mês de novembro, 1.800.000, que são todos os incentivos. Vejam que nós não temos aqui ainda os valores referentes à alta complexidade, porque são valores que ainda não foram disponibilizados. 1.800.000, retira-se a prestação dos 800.000, 1 milhão mais 680.000 de incentivo do mês de setembro, que está em aberto, mais 1 milhão da produção do mês passado. Nós estamos falando de 2.600.000 para receber. Este valor, nós com certeza conseguimos fazer os pagamentos da folha daquilo que está em aberto. Com isso, a gente finaliza a prestação de contas com todos os valores então, que a instituição fez de investimento nos 44 milhões, a dívida fiscal da instituição e a situação hoje de como que nós estamos para o enfrentamento do que está em aberto de folha de pagamento. E o slide anterior, em relação à redução dos 800.000, a questão do futuro da instituição, então, para o próximo ano, que também a gente reforça e pede o apoio dos vereadores junto aos seus parlamentares, para que a gente consiga que isto seja liberado logo na virada do ano, para que a gente não precise esperar ainda 3, 4, 5 meses com este valor de 800.000, ainda penalizando ainda mais a instituição. Muito obrigado. Nós vamos estabelecer a dinâmica aqui por ordem de sessão dos questionamentos. Primeiramente, quero cumprimentar o presidente da SECAS, o vereador Fernando Aragão, que está no plenário, convidá-lo a fazer parte aqui da mesa, presidente. E, por ordem de inscrição, nós temos a vereadora Suzana, mas eu quero fazer já para os senhores para responder no bloco. Os vereadores questionam e depois os senhores respondem as perguntas. Eu vou deixar uma pergunta já inicial, é o seguinte: o empréstimo do FUNAFIR é para custeio, né? E isso sempre preocupa quando se trata de custeio. O empréstimo é exclusivamente para pagar a folha e décimo. Quanto representa isso futuramente na arrecadação e na produção do hospital? Esse é um questionamento que quero deixar. E lá no final vou sugerir às senhoras e senhores vereadores que, se houver o entendimento do pedido que foi feito aqui, do apoio, nós pudéssemos, senhor presidente, inclusive, fazer uma manifestação oficial da casa depois da avaliação do que vai ser colocado aqui. Meu questionamento primário sobre o FUNAFIR é esse. Como é para custeio, quanto representa isso futuramente naquilo que a Santa Casa vai produzir? Por ordem de inscrição, vereadora Suzana. Senhor Giovanni, eu estava vendo ali no gráfico sobre os médicos. Eu gostaria de saber se esses médicos são funcionários da Santa Casa ou eles prestam serviços para a Santa Casa. E também gostaria de saber qual o valor que é arrecadado nos convênios do FUSEC, IP, Unimed, do Brasil, os pacotes particulares, se isso é possível, lógico. E também gostaria de saber quantos técnicos, enfermeiros e quantos gerentes tem na Santa Casa. Alguma outra inscrição? Vereador Eric Nix. Bom dia, presidente, vereador Clemente, todos os demais colegas.
socializador, administrador, provedor da Santa Casa, na Correia, do sindicato. Bem, um pouquinho baixo. Gostaria que vocês dissessem sobre a redução da parcela que vocês pretendem alcançar no ano que vem. Ele importa no aumento da quantidade de parcelas, no aumento do tempo de pagamento? Primeira pergunta. Segunda, como houve a contratação de um tipo de planejamento estratégico para o mapeamento de sistemas bases e sistemas gerais, todo o cronograma de funcionamento da Santa Casa. Como é que esse planejamento estratégico impactou na utilização de mão de obra e, sobretudo, na utilização das chefias? Terceira pergunta. Como está a questão do risco da perda de especialidades na Santa Casa e, respectivamente, a perda dos incentivos pela existência, se não me engano, das 3 especialidades na mesma instituição? Quarta pergunta. Qual é o prejuízo mensal do não atingimento de metas no caso de uma greve? E quinta pergunta. Pelo que eu percebi, dos 44 milhões que foram captados esse ano passado, mas que houve a utilização esse ano, aproximadamente 12% foram utilizados em pagamento de fornecedores, que foram os fornecedores essenciais, pelo que eu entendi. Qual é a dívida hoje com os fornecedores gerais? Vocês podem fornecer isso para a gente? Só para ter noção do tamanho do problema. Obrigado. Próxima inscrição, o vereador Wilson Brits. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, provedor Helo, ao administrador Giovanni, ao nosso presidente Fernando Araújo, comandante dessa casa, ao plenário, à imprensa e ao Renato que está presente também. A preocupação dessa comissão deu-se quando a gente ouviu o presidente do sindicato, o Renato Correia, e automaticamente nós, através de uma conversa dentro da comissão, solicitamos a presença do senhor Giovanni ou da representação da Santa Casa de Caridade. Até por uma preocupação muito grande nesse sentido, e eu deixo a minha preocupação, já que os colegas fizeram questionamentos ao qual esse vereador o faria. Mas a minha preocupação, qual é o risco eminente de greve já dos funcionários ou dos médicos, e qual é que traz mais prejudicial seria a comunidade? Ou as duas ao mesmo tempo, ou se há realmente o risco de entrar em greve, ou os funcionários, ou os médicos, e qual aqui o hospital poderia, no caso, seria mais prático, mais fácil de lidar. Esse é o meu questionamento que eu tenho, e eu obrigado pela presença dos senhores. Sempre é muito esclarecedor, e com certeza esse vereador vão tomar todas as medidas possíveis que tiver ao meu alcance para entrar em contato junto aos nossos representantes estaduais, ao qual eles realmente devem de dar uma resposta ao município de Uruguaiana, ao qual a gente vê mais uma aproximação desses nossos parlamentares em época de eleição. Então nós temos que aproveitar e tirar todo o suco que nós pudermos tirar, porque depois, infelizmente, eles somem mesmo. Não é um nem dois, somem, é geral. Infelizmente nós passamos por esse momento político, aliás, que já vem de muito tempo atrás, mas eu ando de aproveitar e colocar todo dia
Esse ano não vamos aproveitar e colocar tudo isso, porque eles vão baixar de paraquedas e tudo que é lado aqui. E eu sempre estou falando isso. Em todo assunto que eu entro, eu falo isso porque é uma realidade e é uma verdade. Então, eu já conversava com o senhor aqui nesse sentido e vou buscar subsídio com o nosso administrador. Obrigado. Próxima inscrição, vereador Irani. Muito obrigado, senhor presidente, demais colegas vereadores, nosso presidente da Câmara que conosco acompanha, quem está no plenário, colegas vereadores. A bancada progressista, ela, em todos os momentos difíceis da Santa Casa, e especificamente da Santa Casa, sempre esteve presente. Nosso deputado Frederico Antunes, articulando os encontros, a possibilidade de antecipar acordos, enfim, esteve sempre presente. E não é nesse momento que a gente está discutindo dois assuntos importantes aqui, que a nossa bancada vai ficar de fora, e pode ter certeza que nós estaremos fazendo contato também para poder garantir esses recursos, para evitar o que a gente está anteprevendo aqui dessa reunião, que é a entrada dos funcionários em greve, que não é salutar para nenhum lado. Com o empréstimo recebido, logicamente 44 milhões, né, que foram distribuídos de tal forma que pudesse momentaneamente resolver o problema da Santa Casa, não definitivamente, tanto é que vai atrás de uma outra situação para melhorar essa condição, até para melhorar o custo na hora do pagamento das suas prestações, das suas mensalidades. Logicamente que com o dinheiro na mão, se pensou numa estratégia. Bom, nós temos que dividir um pouco para cada um, para ver se a gente dá um fôlego para o hospital, porque ele, naquela oportunidade, ele estava completamente sem ação nenhuma, sem saber para que lado estava, o governo brigando com o governo em termos de verba, tu me deve mais, tu me deve menos. Então, todo aquele que a gente já acompanhou, a gente sabe o que aconteceu. De que forma que o hospital levou, eu sei que tudo é levado a sério, mas e se tratando dos funcionários, em que momento que o hospital se é que se preocupou com isso, de que a tão curto prazo pudesse novamente voltar à tona esse problema da falta de pagamento dos funcionários. A redução, aonde que foram reduzidas? Que parcelas que foram planejadas e que não aconteceram? Porque infelizmente hoje, com a greve que ela está iminente, é muito mais prejuízo para a instituição, que não vai poder cumprir determinadas metas, né? E qual é a possibilidade de que, havendo, embora tenha o déficit hoje de 500 e poucos mil ainda, qual é a possibilidade de que a prioridade seja dada para o pagamento da folha dos funcionários, porque logo na virada do ano nós vamos ter um empréstimo, uma renegociação que vai baixar para 1,2, será mais vantajosa. Como isso pode acontecer? Porque eu acho assim, todos nós somos preocupados com a saúde financeira da Santa Casa. Então, o nosso hospital é o único que nós temos, é regional. E uma greve, ela não é bem recebida. Além disso, para o próprio cidadão que precisa que trabalhe, que tem que receber mensalmente, mas para a própria instituição, que ela não vai poder cumprir as suas metas, como eu já falei, e o déficit vai ser cada vez maior. Então, o que nós temos que fazer é assim, trabalhar de maneira que haja uma prioridade no pagamento, se não for total, mas pelo menos seja sanado, nesse final do ano, sem esperar a virada do ano. Para esperar a virada do ano, nós não sabemos o que vai acontecer. E o que nós não queremos é que a Santa Casa paralise novamente as suas atividades. Essa é só a minha colocação. Obrigado. Próxima inscrição, vereadora Zuma. Bom dia, presidente, mais membros da comissão, aos amigos Giovanni Cravo,
e doutor Eduardo Vela, ao nosso presidente, José Fernando Carragô, aos amigos do plenário, imprensa que nos acompanha, aos amigos da live. A minha pergunta seria para o doutor Giovanni Cravo. São quase as mesmas perguntas que o vereador Irani acabou de fazer, eu também vou reformulá-lo. A Santa Casa teria uma dívida de 1 milhão e 100, temos um déficit ainda de 532 mil. O que a provedoria da Santa Casa está fazendo para que venha a ser diminuído, né, esses custos e receitas? Isso é uma das perguntas que eu gostaria de fazer. E também a respeito do Funafir, né, que seria um pagamento dos hospitais, como o senhor falou, 13º e folha de pagamentos. A princípio, já quero deixar aqui externado a todos que estaremos, juntamente com a bancada do PRB, reivindicando esses valores que venham a ser, né, feitos sobre emendas para a Santa Casa. Muito obrigada. Vereador Fernando Aragão. Esses valores que tem a receber incentivo e 1 milhão de produção que estão sendo perseguidos, tem uma data prevista, né, já que esse valor ele vai cobrir a folha, se existe uma data prevista para esse recebimento. A vereadora Suzana ainda tinha um complemento que faço favor, vereador. Eu gostaria de saber como que foi usado, que método foi usado para reduzir a insalubridade dos funcionários. Porque insalubridade é um direito adquirido, né? A palavra está à disposição, então, tanto do provedor quanto do administrador. Então, em relação às perguntas da doutora Suzana, da vereadora Suzana, em relação aos números, né, de técnicos, gerentes, enfermeiros, eu não vou ter esses números certos de cabeça, mas podemos fornecer isso à Câmara imediatamente. O que eu posso dizer, em números gerais, é que a área assistencial no hospital hoje representa no mínimo 70% do número de colaboradores são técnicos de enfermagem, maquieiros, médicos, enfermeiros, ou seja, a assistência, né, ficando em torno de 30%, 35% da área administrativa, portaria e higienização, né, que também deveriam ser considerados assistência, mas como não tem o termo como técnico de enfermagem e enfermeiro, eles acabam ficando no administrativo. A última pergunta, o método utilizado, na realidade esse método ele é técnico, né? Existe um programa, PCMSO, que é um programa de medicina do trabalho, mais o PPRA, que é um programa de prevenção de riscos, ambos feitos por engenheiro e por médicos especialistas no trabalho, que fazem a análise e identificam qual é o grau de insalubridade, qual é o grau de periculosidade. Uma afirmação que nós temos que ter, e ela precisa ser muito clara, é que durante muito tempo a instituição, para melhorar os salários dos colaboradores, ela aplicava o grau máximo de insalubridade ou de periculosidade para que os funcionários tivessem um salário melhor. Insalubridade e periculosidade é um valor que a instituição paga para diminuir o tempo de vida do funcionário. Porque eu não me preocupo em organizar e melhorar aquele local insalubre. Na realidade, eu te pago e tu te vira. Não é isso que a instituição enxerga.
O que a instituição enxerga é, sim, reduzir o grau de risco para minimizar o risco de saúde que essa pessoa passa a enfrentar. Então, insalubridade e periculosidade, quando se paga no grau máximo, é porque a instituição não está fazendo nada em benefício do seu colaborador. Quando ela consegue reavaliar isso e diminuir, não é a penalização financeira. Na realidade, é a melhoria da condição do trabalho dentro da organização. Eu queria fazer um adendo a isso, vereadora Suzana, que a insalubridade e a periculosidade, elas são adicionais em que o empregador, como regra, não deve pagar, no sentido de que ele não deve propiciar ao seu empregado um ambiente insalubre. Ao contrário, a lei obriga o empregador a fornecer um ambiente saudável para o seu funcionário. Insalubridade e periculosidade não é direito adquirido. Insalubridade e periculosidade é decorrente dessa atividade, aferida tecnicamente. Então, quem é que diz se tem que pagar ou não? Não é a provedoria, não é o administrador, de maneira nenhuma. Isso é feito por um laudo médico, né? Feito por pessoas habilitadas, que vão dizer se o hospital melhorou algum ambiente ou não. E, às vezes, isso acontece, vereadora. Um determinado funcionário vinha recebendo adicional e o hospital melhorou o ambiente dele ao ponto do técnico dizer, olha, esse funcionário nessa atividade, com os EPIs que está utilizando, enfim, já não precisa mais receber. E é isso que a lei exige do empregador. Sempre melhorar. O ideal é que a gente não pague, porque aí nós estaremos com a saúde do trabalhador melhor preservada. É claro que isso acarreta a diminuição no valor, né, da remuneração final. A gente sabe disso e é sensível a isso, vereador, a preocupação. E esse médico é daqui da Santa Casa, é o médico da Santa Casa, o funcionário da Santa Casa que faz essa perícia? Na realidade, é o médico do trabalho, que é o doutor Macedo Assinari, né, que é o especialista para fazer esse tipo de avaliação. Doutora Suzana, inclusive, isso é um assunto que até pode ser contestado. Nós estamos prontos, né? A qualquer momento, se houver um laudo feito pelos funcionários ou pelo próprio obreiro, impugnando, e nós tivermos que voltar atrás, não tem problema nenhum. Isso é uma decisão técnica, ela não é administrativa. Acho que podemos passar para o vereador Eric. Sim, só um pouquinho. A vereadora Suzana mencionou também a questão dos médicos, né? E nós recebemos, quando assumimos a Santa Casa, nós recebemos os médicos na folha de pagamento. Realmente, nós tínhamos mais de 50 médicos na folha de pagamento. E nós, na reestruturação financeira, nós tentamos modificar algumas situações, algumas delas nós conseguimos, né? E outras ainda não. Então tem áreas cruciais dentro do hospital, como pronto-socorro, UTI, neonatal, UTI geral, né? E os médicos mantêm a CLT, né? Têm os seus argumentos fortes e respeitáveis, e nós estamos, então, acatando isso. Mas realmente é algo que foi apontado para a consultoria, inicialmente, para que a gente tentasse reduzir. Nós tentamos, conseguimos já em alguns lugares, alguns setores do hospital, mas ainda alguns deles há uma resistência e quero dizer de forma legítima, né? Eu tenho maior respeito pelos direitos trabalhistas assegurados aos profissionais. A proposta, a primeira pergunta do vereador Eric é em relação à redução da parcela e o prazo. Na realidade, o posicionamento que nós temos é que a Caixa Econômica Federal ela mantém o mesmo prazo, o que ela aumenta é a carência de 2 anos. O prazo, vereador Eric, o prazo da nova lei é 15 anos e 2 anos de carência. Então, isso vai dar realmente o direito do nosso financiamento, né? Diminuir a parcela tanto quanto ao juro quanto ao prazo. O planejamento estratégico, e daí eu acho que a gente aqui pode inclusive já responder a pergunta do vereador Irani, o que não foi possível ser feito, né? Um dos itens é este que o Dr. Velo acabou de trazer em relação aos médicos.
Só a folha médica, em relação a impostos, né, em relação às obrigações, a gente vai à ordem de R$300 mil. Então, a ideia de trazer para a pejotização seria a redução deste custo que está vinculado à folha de pagamento. É a fala do Dr. Vello e a grande discussão que nós tivemos com os profissionais. Hoje, o grupo de profissionais é muito pequeno. A instituição trabalha com um grupo de profissionais médicos muito pequeno, comparado ao volume de atividades que tem que ser feitas. Então, todas as atividades que são de presencialidade, estas permanecem na folha de pagamento e em algumas especialidades esses profissionais estão sugerindo para que a gente passe para a pejotização. Dr. Fernando, médico na instituição, traumatologia. Toda a traumatologia é formalizada com um contrato de prestação de serviço como PJ. Nenhum deles está na folha de pagamento. Portanto, o custo da instituição em relação ao pagamento aos traumatologistas é diferente, menor do ponto de vista do custo, do que um profissional contratado em folha de pagamento. Em relação à utilização de mão de obras e chefia, o risco da perda das especialidades, o não atingimento de metas em caso de greve, sem sombra de dúvidas, vereador. Toda vez que anuncia-se qualquer movimento de paralisação, isto cai no governo do Estado como uma grande compra. E, neste momento, o governo do Estado já começa a pensar o que nós vamos fazer como Uruguaiana, que é referência para toda uma região, se paralisar, se diminuir o atendimento. Como que vão ficar as urgências, como que vão ficar as cirurgias eletivas, que embora se fale, não, mas a gente só vai parar as cirurgias eletivas. O paciente estava agendado, aquela cirurgia estava programada, o paciente continua doente. A única condição que ele tinha é que o prazo para essa cirurgia podia ser agendado. Mas se ela estava agendada para este mês e não é feito, daqui a pouco torna-se uma urgência. Então isso traz sim um grande risco para a instituição da perda da alta complexidade, e a perda da alta complexidade significa perder ainda mais recursos financeiros. A diminuição com qualquer tipo de paralisação faz com que a gente tenha uma perda muito significativa do ponto de vista de valores que nós temos para receber do governo do Estado. Eu lembro de uma outra apresentação que nós fizemos, o Dr. Fernando ainda brincou comigo. Nós estávamos naquela semana negociando o contrato da traumatologia. E ele me disse, bom, diante desses números que tu está apresentando, eu acho que a gente não vai nem negociar, porque a chance de não receber é evidente, né? Para que a gente tenha uma ideia, na quinta-feira, na semana passada, nós recebemos um e-mail do governo do Estado informando que todas as contas deste mês que envolvam OPME, que é órtese, prótese e materiais especiais, para que a gente tenha uma ideia, uma cirurgia de hérnia usa uma tela. Tela é considerada OPME. Todas estas contas serão retidas pelo prazo de 90 dias para análise. Se isso efetivamente acontecer, com este faturamento que nós estamos apresentando aqui, o governo do Estado não repassará para a Santa Casa de Uruguaiana o valor de R$397 mil. 400 mil a menos será o repasse, porque o governo simplesmente resolveu tudo aquilo que nós utilizamos de OPME, nós não vamos receber com um prazo de 90 dias. Será que nós vamos conseguir chegar para o prestador de serviço, traumatologia, que todas as suas cirurgias utilizam o OPME, e dizer a eles, olha, todos os procedimentos que vocês fizerem agora, esperem por 90 dias, porque nós não vamos receber. O fornecedor que forneceu o material que já foi utilizado, ele também vai conseguir garantir esse tempo. O funcionário que estava lá no bloco cirúrgico também vai garantir esse tempo. Então, mais uma ação que nós estamos recebendo, em princípio se confirmou, e vamos precisar mais uma vez do apoio dos vereadores junto aos parlamentares, junto ao governo, para que isso não ocorra, porque senão nós vamos ter um sério problema. Eu gostaria de responder à indagação do vereador Inani, quando ele pergunta, mas quando fizeram a projeção do financiamento, muito inteligente, dos 44, vocês tinham uma perspectiva
de que ali na frente já iria faltar dinheiro, a resposta é sim. E eu quero lembrar aos senhores, desde daquela audiência coletiva que nós fizemos com a imprensa, nós explicamos desde o início que era um guarda-chuva. Eu ainda fazia assim com a mão. Nós começamos com o Caixa Hospitais e depois com o BNDES. Então, o nosso projeto de reestruturação passava pela segunda etapa, que na perspectiva da Caixa seria em 3 meses, para que nós não tivéssemos que pagar a parcela dos 800 mil como estamos pagando, só os 3 primeiros meses, e depois sentar e refazer o contrato por um prazo maior, com uma taxa de juros menor, junto ao BNDES. Então, essa era a perspectiva. O que aconteceu no meio do caminho? O governo ditou uma lei, que é essa lei, a 13.479, de 2017, setembro de 2017, dizendo que os recursos saíram do governo para o orçamento de 2018. O que a Caixa fez? A Caixa nos disse, olha, somente vamos fazer na segunda etapa em 2018. Então, por isso que nós estamos nessa situação, não é? Agregada ao fato ainda da permanência de um déficit de 550 mil. E aqui depois no final eu posso deixar claro aos senhores que nós precisamos fazer uma grande discussão sobre o que queremos do hospital. Eu acho que esse é um grande tema, não é? E eu conclamo a todos os vereadores, peço a ajuda dos vereadores, para nós sabermos o que queremos. Queremos um hospital só para atender Uruguaiana? Ou queremos manter a oncologia, queremos manter a cardiologia, queremos manter a neurocirurgia? Essa perspectiva que os senhores estão vendo aí é para manter. É para manter. Mas a decisão tem que ser tomada pela comunidade. Eu, como provedor, não posso dizer, né, como já me pediram algumas vezes, o senhor tem que fechar o setor de alta complexidade. Fecha a cardiologia. Pessoal, a quantidade de gente que a cardiologia salva diariamente, olha, chega me arrepiado. É impressionante. Então, é uma decisão que tem que ser coletiva. Não é uma decisão do provedor, da mesa, é uma decisão da comunidade. É isso que o Uruguaiana quer? Ah, bom, nós não estamos conseguindo pagar a folha, temos um déficit ainda de 550 mil. Essa projeção é para sobreviver a esse déficit. Se não conseguirmos, nós temos que decidir sim. É isso que o Uruguaiana pode ter ou não? Ou vamos ser como o São Borja, ou como outras cidades que citaram? Eu escutei uma entrevista do brilhante promotor, o doutor Barbará, falando sobre isso. Ele já me disse realmente. Será que é isso que o Uruguaiana precisa? Manter toda essa estrutura, 700 funcionários? Será que nós precisamos, temos condições de manter isso? Ou transformarmos o hospital como é São Borja, um hospital enxuto, paga as contas, tem ajuda dos empresários, mas é um hospital pequeno, tudo vem para o Uruguaiana. Se tem um problema cardíaco, vem para o Uruguaiana. Se tem problema oncológico, vem para o Uruguaiana. Então, é isso que nós precisamos discutir. É essa discussão que eu gostaria de deixar com os senhores, porque os senhores representam o povo, os senhores é que têm a condição de ajudar o hospital a tomar essa difícil decisão. Ainda então, no questionamento do vereador Wilson e da vereadora Zuma, e também o questionamento do vereador Irani em relação à prioridade. Eu vou ler uma ata em que nós fazemos, sempre que nós recebemos os recursos, junto ao sindicato, e que também aproveita para responder, provavelmente, algumas das questões da própria denúncia feita pelo sindicato. No dia 21 de novembro de 2017, o administrador Giovanni Gravo entra em contato com o presidente do Centro de Saúde por telefone, ligação e WhatsApp, onde informa sobre a decisão tomada em relação ao recurso financeiro recebido pelo Estado no final da tarde do dia anterior. O recurso recebido pelo Estado foi no valor de R$ 1.038.857,93. A proposição de que o recurso seja utilizado da seguinte forma: vale refeição, exclusivamente para os colaboradores, R$ 140.196,37. Imposto referente à folha de setembro, exclusivamente funcionários, R$ 184.466,71.
férias dos médicos referente ao mês de setembro, 26.911,23. Folha de pagamento de outubro, 588.662,92. Este valor deu uma média linear de R$ 760 por colaborador e 98.621 aplicado exclusivamente nas compras emergenciais. Embora não seja suficiente para todas as necessidades de compra, a administração segue a orientação da provedoria em priorizar os pagamentos relacionados aos colaboradores, sendo aplicado, portanto, 90% do recurso recebido do Estado na folha de pagamento. Acho que isso responde à prioridade que a provedoria hoje dá em relação aos colaboradores. O que a provedoria, esta ata ele não assinou. Você recusou assinar. Só para deixar claro, todos os recursos que nós recebemos, nós marcamos essa reunião e chamamos o sindicato. Em todos eles, sempre o sindicato comparece e assina, né? E participa da decisão. Não é uma decisão do Giovanni ou da provedoria. Claro que existem critérios. Nós temos que manter o hospital em funcionamento, enfim, existem critérios, mas a prioridade sempre foi os funcionários e sob os olhos do sindicato. Nada é feito escondido, recebe recurso e não repassa, absolutamente. Então, nessa última reunião, ele foi chamado, mas foi comunicado, né, dos valores. E na outra anterior está assinada a ata que eu vi. Todas as atas são assinadas. Agora nós estamos num momento delicado, mas todos os recursos recebidos pelo SUS nós chamamos o sindicato para decidir. Em relação ao planejamento estratégico, seja da redução, o que não foi possível, então, o principal item foi a questão da pejotização, um item importante, uma redução bastante significativa na folha de pagamento. Outras negociações, elas são com os próprios convênios, de renegociações junto aos convênios para melhoria dos recursos financeiros, todos eles. Alguns a gente já conseguiu, outros não. Na realidade, a gente consegue com muito mais facilidade aqueles que não interferem tanto no custo do hospital. Os seguros ou outros convênios que não têm uma demanda tão grande, a gente consegue ter um reajuste muito melhor daqueles que a gente tem um volume de atendimento muito maior. Ou seja, a gente fez a ação, mas a efetividade disso se daria se fosse com os convênios que têm um volume maior de atendimento no hospital. É realmente uma preocupação a aplicação do recurso financeiro FUNAFIR para custeio, sem sombra de dúvidas, é uma grande preocupação, mas diante destas informações que nós recebemos, onde o governo do Estado vai ainda fazer mais retenções de áreas que são extremamente significativas para a instituição, vai faltar recurso financeiro para o custeio, e é um recurso financeiro já produzido. Eu não vou lembrar a data, mas eu lembro que em fevereiro, eu acho que foi 2014, ou foi 2013, o governo do Estado tomou a seguinte decisão também em OPME. A partir daquele mês, quem teria que arcar com 100% do custo da OPME seria as instituições filantrópicas. Sempre o governo do Estado pagava para a instituição a parte do honorário médico e as taxas hospitalares e pagava diretamente ao fornecedor a parte do custo do material. Da noite para o dia, o governo jogou isso de responsabilidade para o hospital sem aumentar em 1 centavo o valor repassado para o hospital. Então, o hospital, da noite para o dia, teve que assumir um custo de material e de medicamento que não fazia parte do valor da compra. E isso ficaram de renegociar e nunca mais renegociaram. Se agora nós tivermos esta redução ainda neste valor, quando que o Estado vai pagar isso? Nós fizemos um FUNAFIR número 7, esse que nós estamos fazendo agora é o número 10, de 6 milhões. O que foram esses 6 milhões? Era o valor da dívida do governo do Estado com a Santa Casa, que ele fez um financiamento para a Santa Casa pagar pelo dinheiro que era dela. E agora, mais uma vez, a Santa Casa tem que fazer um novo empréstimo de um valor que já é seu, mas tem que fazer um empréstimo para custeio. Realmente isso, do ponto de vista de planejamento estratégico, de financiamento da instituição, é muito ruim. E a data prevista para o pagamento, tanto o FUNAFIR quanto a questão do valor do governo do Estado,
O governo do estado começa a efetuar os pagamentos a partir do 10º dia útil. Então, 10º dia útil do mês de dezembro vai cair no dia 14. Nós acreditamos que teremos esse recurso financeiro, então, logo após essa data, após o dia 15, que é mais ou menos a data em que o governo do estado vem repassando, dia 17, dia 18. E o FUNAFIR tem como data pré-estabelecida para até o dia 20 estar liberado. Giovanni, repete para nós aqui, qual é o valor que o Estado está efetivamente nos devendo aqui? Ele nos deve 1.800.000, que é a soma dos incentivos, retira-se 800.000, que é a parcela do empréstimo, mais o incentivo de 680 do mês de outubro, mês anterior, e ainda 1 milhão da produção do mês anterior. Então, eu vejo que são 2.700.000 mais o FUNAFIR. Quer dizer, a perspectiva com isso, e aqui respondendo ao risco iminente de greve, é que a gente pague todos os valores, né, com a entrada do FUNAFIR e o pagamento que o Estado já nos deve. Esse valor já é devido ao hospital. Né? É claro que os pagamentos todos sabem que o Estado vem fazendo depois da quitação da folha dos funcionários estaduais. Então, nós sempre ficamos aguardando a data do pagamento. Tudo isso registra-se, não é culpa da provedoria, não é culpa da administração, não é culpa da Santa Casa, é a dinâmica como está acontecendo em todo o nosso estado. E existem hospitais hoje com 3 folhas, 4 folhas em atraso. Nosso hospital, a perspectiva é que nós consigamos pagar a folha e o 10º se o FUNAFIR for deferido. Então, esse é o apelo que nós fizemos aos vereadores para que nos ajudem, junto ao governo do Estado, né, para que saia esse recurso do Hospital de Uruguaiana. Pergunto às senhoras e senhores vereadores se ainda algo não foi esclarecido. Não me respondeu uma pergunta. Vereadora Suzana. A primeira pergunta que eu fiz sobre os convênios, estacionamentos, o cartão saúde, os pacotes da Juventude. Eu gostaria de saber qual o valor arrecadado, se fosse possível. Sem dúvida. Podemos também fazer no documento quantitativo de técnicos apresentar esse valor. Faturamento total da instituição no mês. SUS, convênios e faturamentos não operacionais que temos condições de apresentar. Em torno de R$700 mil é o valor hoje arrecadado com esta parte dos convênios particulares. Que muda esses valores a partir do próximo mês, principalmente com a oncologia, com a alteração da forma de pagamentos, esse número vai melhorar ainda mais, porque agora nós temos os convênios também contratados para atender os pacientes oncológicos que antes não tínhamos. Vereadora Suzana, nesse valor, nós temos, por exemplo, FUSEX, 500 mil em aberto. Então, vejam como é difícil, né? É claro que o FUSEX ele tem um procedimento, e aqui eu quero registrar isso, né, de faturamento interno. Ele recebe as nossas contas, manda as contas para Brasília, elas são auditadas. Aqui ele já me perguntaram como é que as contas da Santa Casa são pagas, né? Assim, são auditadas e depois eles pagam. Então esse tempo demora muito. Hoje, por exemplo, entre a entrega do faturamento e o recebimento, nós temos aí 500 mil para receber do FUSEX. Quer dizer que se entrasse esse dinheiro agora, mais os 2.800.000, mais o FUNAFIR, né? Pergunta ainda dos senhores vereadores em relação à Santa Casa. Vereador Irani. Com relação ao FUSEX, me interessou. Esse pagamento vem sendo feito mensalmente ou ele acumula um grande período e depois paga? Como é que, eu sei que mais ou menos como é que funciona. Esse pagamento ele vem sendo feito, para ser feito mensalmente. Cobrado mensalmente. Mensalmente. Caminha a fatura mensal. Isso. Até o doutor pode explicar os prazos aí. Explica, Giovanni.
tem a data de fechamento no dia 20, né? Então nós apresentamos todo mês, dentro do período da fatura, todo o faturamento do hospital, mas isso leva em torno de no mínimo 90 dias para que seja lisurado, seja auditado, até que isso esteja na tesouraria para que seja liberado. Acaba acontecendo alguns atrasos nesse período, em que gera, então, esse montante hoje no valor de pelo menos 500 mil reais. Por parte da Santa Casa, nós conseguimos entregar dentro da data correta para que seja feita a auditoria e, portanto, a liberação do recurso financeiro. Se pudesse me encaminhar esse valor exato da água, eu posso também fazer isso. Tratativa aí com todos esses. Inclusive, lhe peço que nos ajude aí para ver se nós conseguimos receber, que é um valor importante. Se pudéssemos receber esse recurso até o final do ano, né, ajudaria bastante significativamente a Santa Casa, são 500 mil reais. Diretor Wilson Fritz. E referente à greve dos médicos, a qual realidade? Da mesma forma que os nossos funcionários que pertencem ao centro de saúde. Nós não esperamos greve de maneira nenhuma dos médicos, nós contamos com o apoio dos médicos, nós estamos dividindo os problemas e nessa perspectiva de transparência com reuniões realizadas exatamente para que as pessoas saibam o que está acontecendo, né, dentro do hospital, o porquê da situação. Então, o objetivo nosso é que a gente supere tudo isso e que não ocorra greve, o que seria absolutamente catastrófico para o hospital. Uma greve nos tira o faturamento e é como se dobrasse a nossa dívida. Porque imagine, vence a dívida, porque os funcionários estão lá igual, né, e nós não temos faturamento para pagar, é dobrar a dívida a cada mês. Né? Veja que lá no financiamento nós gastamos do financiamento 13 milhões só de salários. Quer dizer, um recurso que poderia ter sido utilizado para frente, para pagar o décimo, para a regularidade do hospital. Nós temos informação aí que os anestesistas já estão paralisados, né? Tem que registrar o microfone. Né? Isso aqui, tem uma informação recente que os anestesistas já não estão trabalhando, então já entraram de greve. Procede? Nós tínhamos recebido a informação por parte dos anestesistas, mas eles não paralisaram diante da informação que demos dos pagamentos, com a previsão desses pagamentos que foram apresentados aqui. O grande problema é tu não tem a expectativa, tu não tem a previsão, tu não tem nenhuma informação, né? E o custo só vai aumentando, né? Então, nós informamos por meio de documento ao corpo clínico da instituição, tanto do Funafir quanto do recebimento por parte do governo do Estado, até que data nós estaríamos recebendo. Então, nós informamos administrativamente a todo o corpo clínico sobre essa situação. Pergunto se ainda há algum questionamento dos senhores vereadores. Vereador Wilson Fritz. Só para solicitar se a gente conseguisse essa documentação, esse novo gráfico que foi apresentado, pode ser? Vou requerer então a assessoria da comissão que faça contato com o administrador para verificar a melhor maneira de juntar esse slide que foi apresentado, esses documentos, junto ao processo esse que está tramitando na comissão. Anteriormente, até quero deixar claro que as indagações foram feitas sobre salário, para não voltar a esse assunto de novo, né, porque é recorrente nos momentos de crise. Então, qualquer dúvida que os senhores tenham, até mesmo, vereador Suzano, uma indicação, vocês estão 5 psicólogos, como está dito aí. Vamos trabalhar para ver por que estamos com 5 psicólogos, nós estamos abertos, recebemos os vereadores, querem sentar para discutir qual é a ocupação de cada uma delas, se efetivamente é necessário ou não.
Se tiver notícia de algum salário, de alguma irregularidade, qualquer que seja, por favor, encaminhe à administração ou ao provedor, a mim. Nós estamos prontos para resolver. O que nós queremos é que o hospital vá para frente, né? E que a gente tenha uma visão positiva do hospital, mesmo em crise, uma visão positiva. Não havendo manifestação de nenhum dos senhores e senhores vereadores, queremos reiterar, em nome da Comissão de Serviços Municipais de Saúde desta Casa, bem como do Poder Legislativo, nosso agradecimento pela atenção recebida da Provedoria e Administração da Santa Casa da Caridade nesse momento, e também registrar aqui que essa comissão também está à disposição e, quando provocada, como foi por esse documento, sempre estará requerendo informações a qual seja necessária de forma coletiva. Então, reitero o Giovanni, o Dr. Velo, nossos agradecimentos aí. E se não há nenhuma manifestação, não. Vou encerrar. Antes que Vossa Excelência encerre o trabalho da comissão, eu gostaria de, para a próxima reunião, vereador Clemente, na quarta-feira, que a gente pudesse ouvir o secretário de Trânsito, e é referente a um questionamento que já me chegou 2, 3 vezes aqui na casa, é referente às pessoas que prestam serviço de táxi na rodoviária. Então, é nesse sentido que a gente gostaria de ouvir o secretário de Trânsito. Coloco em apreciação da comissão, dos vereadores. Não havendo manifestação em contrário, solicito a assessoria da comissão que providencie a convocação, o documento de convocação. Bem, nada mais então havendo a tratar, damos por encerrada a presente reunião. Bom dia a todos.